Olá a todos, eu sou a professora Ana Recuero e hoje vamos trabalhar com a terceira parte do nosso estudo com a série argentina Puerta 7, que problematiza o universo do futebol, questões como a violência nas torcidas e a corrupção nos clubes e reflexos destes aspectos na sociedade de forma geral ou mais ou menos específica. Então, na nossa última parte, terceira e última parte do nosso estudo, com o Puerta 7, nós vamos ver nada mais, nada menos do que 31 expressões e colocações. Não se esqueçam que esse material estará disponível para que seja baixado no nosso site anarecuero.org. Muito bem? Então, já indo direto para a cena 11, porque nos episódios anteriores nós rodamos da cena 1 à cena 10, a cena 11 ela passa en el hospital, em português, no hospital. Lembrando que sempre vamos trazer a especificação da cena onde passa em espanhol e entre parênteses no português. Também lembrando que temos a cena e temos o diálogo ou as frases que compõem o diálogo e imediatamente temos uma possível tradução e tudo que estiver nessa cor diferente é em português, está em português. Por exemplo, aqui a nossa primeira frase é "Ben de falopa". Então é uma cena que passa no hospital e a pessoa que está com um problema, que está enferma em espanhol, ela é questionada e ela responde "Ben de falopa". Então aqui nós vamos explorar o que é falopa. Então já está aqui expressão coloquial falopa. E a tradução para vende falopa é vende droga. Então já podemos perceber que falopa é droga. E é droga tanto em português como em espanhol. Depois, como segue algumas informações complementares, que vocês vão poder ler depois, que dão mais subsídios para a compreensão, para a fixação dos termos e das expressões que vamos trabalhando cena a cena. Então, nessa primeira cena, aprendemos que falopa é droga. Ainda na mesma cena, a frase que é apresentada é "Hace rato que quieren entrar a la cancha a vender". Seguramente que vender falopa, vender droga. Então, "hace rato que quieren entrar a la cancha a vender". E a nossa tradução, uma possível tradução, é "faz tempo que querem entrar na cancha, em português, para vender. Faz tempo que querem entrar na cancha para vender". Cancha, em espanhol, quer dizer estádio de futebol. Em português, a gente pode traduzir por cancha. Querem entrar na cancha, querem entrar no estádio de futebol. Então, aqui temos as duas palavras, as duas expressões, cancha, né? E hace rato. Por quê? Porque hace rato que querem entrar a la cancha a vender. Então, hace rato aparece primeiro. Podemos inverter a ordem, então. Para estudar o que é hace rato, é conveniente pensarmos primeiro o que é rato. Rato, em português, é um momento, um instante. Acredito que já tenham escutado hay que esperar um rato, espera um rato, que quer dizer espera um momento, tem que esperar um momento. Muito bem? Em espanhol, quando aparece hace rato, não é um momento, não é um momentinho, é um tempo maior. Então, rato é momento, instante, mas quando usamos hace rato, quer dizer que faz tempo ou que faz muito tempo,
certo? Então, a palavra rato, que no espanhol nós aprendemos como um falso cognato, que quer dizer momento, quando ela aparece junto com hace, a tradução de hace seria faz, nós vamos entender que faz muito tempo, ou faz um período de tempo considerável, certo? Então aqui está, como eu indiquei, o que está nessa cor meia laranjinha, meia marrom, é o que está em português. Então, hace rato indica muito tempo em espanhol, e em português quer dizer faz tempo ou há tempos, tá? Certo? Então, retomando a frase, nós poderíamos dizer que faz tempo que querem entrar na cancha para vender falopa, para vender droga. Então, faz tempo ou há tempos querem entrar na cancha para vender falopa, certo? Ainda no hospital, na cena do hospital, ele vai dizer, um dos personagens vai dizer, e a senguita é mucho más que nosotros. E a senguita é mucho más que nosotros. Aqui vamos acertar e vamos começar com a palavra guita. Hacen é fazem. Hacen, fazem. Hacen guita, fazem o quê? O que é guita? Se assemelha a gaita. Não sei se já escutaram gaita, como uma pessoa tem gaita. Dinheiro, grana. Então, guita é uma maneira, uma gíria, né? Uma gíria usada em determinados grupos sociais que vão usar essa palavra como sinônimo de dinheiro, grana. Grana seria mais aproximado porque é um estilo de gíria de dizer dinheiro. Em espanhol se usa muito também plata, tá? Tener plata, hacer plata. Aqui está guita. E nós, então, destacamos a expressão coloquial hacer guita e colocamos, então, já a tradução, uma possível tradução, de y hacen guita é mucho más que nosotros. Eu coloquei e fazem grana, hein? Muito mais que nós. Então, guita, em português, é gaita, grana, dinheiro. E hacer guita, em português, é fazer grana, certo? Poderia ser fazer dinheiro, mas como nós estamos numa linguagem com uma particularidade desse âmbito social, eles usam como uma espécie de gíria, né? Dentro desse contexto, que é guita. Bom, passando para a cena 12, ela passa, em espanhol, en un barcarrito en la calle. Um barcarrito é um trailer de lanches na rua. Aqueles trailers que vendem lanches, que há o trailer e algumas mesinhas na rua e as pessoas sentam, fazem o pedido, sentam e comem. E qual é o diálogo que está rolando aí nesse momento? São 3 amigos, né? São 3 homens, e um diz: a mim me vendria bien laburar. Quem viu o episódio passado lembra que um menino, um jovem, estava procurando um trabalho, né? Um laburo, uma changa. E é justamente esse menino que aparece novamente com o amigo dele que se propôs a ajudá-lo. Então, o nome desse personagem é Mário, e o Mário diz: a mim me vendria bien laburar. Quer dizer o quê? Que para ele, traduzindo, para mim seria muito bom trabalhar. Então, este a mim, este mi é de mim, e esse vendria bien quer dizer que seria bom, que seria muito bom. E aqui colocamos uma série de possibilidades de tradução,
né? Para venir bien, conviria, ou seria conveniente para ele, seria muito bom para ele, seria importante para ele, seria de grande ajuda ou cairia muito bem para ele trabalhar. Então, laburar, como já vimos nos episódios anteriores, laburar em português é trabalhar. Esta palavra laburar, ela vem do italiano, entra no espanhol através de lavorare, em italiano, e é muito usada no espanhol, na Argentina pelo menos. A diferença entre laburar e trabalhar está escrito aqui. Laburar e trabalhar é de registro. Quer dizer que trabalhar, em português trabalhar, é mais formal. Então, dizer laburar ou laburo, laburito, é uma maneira mais informal de se referir a trabalhar, a trabalho e assim por diante, certo? Então, a tradução, retomando, de a mim me vendria bien laburar, ele quer dizer, para mim seria muito bom trabalhar. Então, ele está, de certa forma, com esse uso de vendria, né? Que é uma forma do condicional, no espanhol, no português seria muito bom, ele está sendo modesto, sendo educado ao usar essa forma, certo? E ele explica, então, o Mário vai dar uma explicação por que seria bom esse trabalho para ele. Porque, e aí ele fala, mi viejo se quedó sin trabajo. Quem viu o episódio anterior, que rodamos a parte 2, lembra que ele foi em busca de ajuda porque o pai dele havia perdido o trabalho, né? Porque foi roubado. E aí está na primeira parte do nosso estudo. Então, mi viejo se quedó sin trabajo. O que vamos explorar aqui? Primeiramente vamos ver a tradução que colocamos. Meu velho, ou o meu velho, ficou sem trabalho. E é por isso que ele precisa trabalhar, que seria bom ele trabalhar. Então, aqui o que a gente tem para retomar, além do quedar-se sin trabajo? Quedou sin trabajo, a gente vê primeiramente o velho, e retomando que velho, dependendo do uso, do contexto, como a gente viu anteriormente, é como em português. Chamar uma pessoa de velho pode ser uma grande falta de respeito, né? Como a gente viu no início das nossas aulas. Então, aqui é diferente. Aqui ele chama o velho com uma forma carinhosa, né? Uma forma amável, né? O meu velho, o meu pai, certo? E quedar-se sin trabajo, já vimos também que um dos usos de quedar-se é ficar, ou quedar é ficar, e aqui quedar-se sin trabajo é ficar sem trabalho, é ficar desempregado. Aqui estão as traduções em português, e em espanhol também está aqui quedar-se desempleado, ou seja, sin empleo, sin trabajo. E segue ainda na mesma cena, então está ainda nessa função dele trabalhar, do Mário trabalhar, e essa pessoa, né, esse homem, vai perguntar para ele a seguinte questão: ¿Te das maña para la cocina vos? ¿Te das maña para la cocina vos? Ele quer saber o quê? Se ele tem alguma noção da cozinha, de cozinhar, certo? Então, a nossa tradução é certa aqui. Tens alguma noção de cozinha? Né? Ele quer trabalhar no trailer, ele precisa ter alguma noção de cozinha. Então, dar-se manha para algo é ter alguma noção. Ter alguma noção. Né? Ter ideia de algo.
é saber o básico. Então, não é dominar tudo, não é saber tudo de maneira total e eficiente em todos os aspectos. É ter uma noção. Então, dar-se manha para algo é ter noção, alguma noção. E ele vai responder. O que ele faz? Ele diz ago minutas. Traduzindo, literalmente, o ago é faço. Então, hacer é fazer em português. Ago é faço. Ele diz, então, faço pratos básicos. Faço pratos básicos. Então, minutas, pelo menos na Argentina, são aqueles pratos mais simples, mais básicos da refeição. E aqui, os pratos mais básicos e, além disso, mais baratos e mais rápidos de serem feitos. Alguns exemplos aqui, no contexto da Argentina, são as milanesas com papas fritas ou purê. Então, você pode escolher uma milanesa com papa frita ou uma milanesa com purê. Outro exemplo de minuta, uma carne com ensalada mista. A ensalada mista é uma salada de lechuga e tomate, alface e tomate. Então, uma carne, alface e tomate. E um terceiro exemplo de minuta é fideo com salsa simple. Fideo é massa. Então, uma massa com um molho, salsa, molho, uma massa com um molho simples, sem carne, sem nada, certo? Nós temos o alla minuta, em português, né, no Brasil. Alla minuta e remete a essa ideia de que é rapidinho, alla minuta, vai sair em seguida. E que mas é diferente, arroz, se eu não me engano, arroz, um bife, batata frita e ovo. Isso seria, no Brasil, alla minuta, é uma coisa que vem rapidinha. E tem a ver com a palavra minuta, mas não é a mesma coisa. Então, hacer minutas é fazer pratos básicos da culinária. Básicos, rápidos, práticos e econômicos, populares, baratos. E segue ainda. E aí, essa mesma pessoa que havia perguntado para ele se ele tinha alguma noção de cozinha ou de cozinhar, vai fazer uma observação e vai dizer, um elogio, vai dizer que ele tiene pinta de buen pibe. Tiene pinta de buen pibe. E nós traduzimos para tem cara de bom rapaz. Ele faz um elogio. Então, tener pinta de buen pibe, em português poderia ser traduzido por tem cara, tem jeito, aparenta ser um bom rapaz. Certo? Então, a gente pode ver que tener pinta, em português a gente tem ter pinta, né? Ter pinta de bacana, por exemplo, ou ter cara, ter jeito, significa aparentar algo, parecer algo. E aí tem toda uma explicação aqui, que não é uma coisa que ele tenha certeza, mas aqui o que ele quer fazer é dar um elogio para o rapaz, para o menino, né? E como vimos aqui também a outra palavra, além de tener pinta, né? Tener pinta, que é aparentar, ter cara, ter jeito, parecer, que é pibe. Pibe é jovem. Um jovem até 20 anos, mais ou menos, pode ser considerado um pibe. É um pibe, um buen pibe. É um registro bem popular. Bom, e o amigo dele, o amigo do Mário, vai dar uma baita força e vai dizer que ele não é um pibe, que re buen pibe. Re buen pibe. E este re
É muito interessante, vocês vão ver em vários contextos e não vão esquecer. Por exemplo, é muito comum ouvirem nos diálogos, estás bien? Estou re bien. Quer dizer que estou mais do que bem. Então, ele não é um buen pibe, na concepção do amigo dele, que quer dar uma força, ele é um re buen pibe. Olha que interessante. E esse re, ele é um prefixo intensificador. E este prefixo é um prefixo que existe nas palavras do português, por exemplo, reorganizar, né? Reciclar, rever, é uma coisa que vem como de novo, uma vez mais, né? E no espanhol tem, pelo menos no espanhol da Argentina, tem esse uso bem interessante, certo? Então, a tradução que eu coloquei para es re buen pibe é mais que um bom rapaz, ele é mais que isso. Bem, passado esse instante, essas pessoas que estavam no trailer com ele saíram e ele já está trabalhando, já foi admitido. E aparece uma pessoa para encrencar com ele. E a pessoa pergunta para ele alguma coisa, intima ele, e ele vai falar: Quem te conoce, boludo? Que te passa? E aqui nós temos 3 questões para explorar. Quem te conoce, boludo, uma vez mais, e que te passa? E nós traduzimos toda esta frase por: Quem és tu, bobalhão? Qual é o teu problema? E aí detalhamos quem te conoce, que te passa e também boludo. Boludo, uma vez mais, se buscamos no dicionário, quer dizer tonto, bobo, bobalhão, idiota e coisas mais pesadas, mas é uma palavra que perdeu essa carga semântica de agressividade, de insulto na maioria dos usos, mas também aparece como ofensivo. Aqui nesse caso é um exemplo de boludo como uma forma que definitivamente não é nada carinhosa, né? Ele se vê intimado por esse homem que vem intimá-lo e responde dessa maneira: Quem te conoce, boludo, que te passa? E a tradução que nós fizemos, retomando, é: Quem é tu? Ou, quem és tu? Ou quem tu és, bobalhão? Qual é o teu problema? Certo? Então ele se coloca numa defensiva para responder para essa pessoa. E a cena 13, agora sim, dentro do futebol, né? Estamos vendo que nessa parte 3 não tem tantos episódios, tantas cenas passando dentro do futebol, mas que são aspectos relacionados. Então, quem não viu, assista a parte 1 e a parte 2, que tem uma maior contextualização dentro do universo do futebol especificamente. Aparece mais o jargão do universo do futebol. Então, aqui na cena 13, dentro da cancha de Ferroviários, que em português é na cancha do Ferroviários, que é o clube onde se passa toda a trama, então a conversa é a seguinte: Decime como es que Pulpo se metió con el tema de la falopa. Nós já vimos que falopa é droga. Então, decime como es que Pulpo se metió con el tema de la falopa. E a nossa tradução é: me diz ou me conta como é que o polvo, porque Pulpo é um apelido, mas é polvo em espanhol, me diz, me conta como é que o polvo se meteu com a droga, ou, para ficar um pouco mais completo, se meteu com a função da droga. Então, meter-se com algo, como colocação, é envolver-se com algo, meter-se com algo ou meter-se em algo. Então, meter-se com algo, como em português, é meter-se com algo, meter-se em algo, envolver-se com algo. E a falopa, já falei, né?
já retomei, é a droga nos dois idiomas, né? E então podemos entender perfeitamente essa pergunta, decime, me diz como é que o pulpo se meteu com a droga, ou com o tema da droga, com a função da droga, poderia ser. Bom, vamos ter uma resposta, e a resposta é: hasta donde sabía la baba Gita con la construcción de edificios. Hasta donde sabía la baba Gita con la construcción de edificios. Já vimos que Gita é grana, dinheiro, e agora vamos ver hasta donde, que é como em português, parecido com português, não? Até onde. Então, vamos ver a tradução da frase, para seguir o mesmo modelo. Então, hasta donde sabía la baba Gita con la construcción de edificios, nós traduzimos por até onde eu sabia, lavava grana com a construção de edifícios. Então, até onde eu sabia. Então, hasta donde saber, a gente vai poder traduzir por até onde. Então, até onde eu sei, ele fazia isto. Ele lavava o dinheiro com a construção de edifícios. Então, uma vez mais, Gita, como se em português, gaita, grana, dinheiro. E lavar Gita é lavar dinheiro, certo? Em espanhol, a gente pode dizer que se trata del delito de lavado. Se trata del delito de lavado. Então, é um delito, é um crime lavar dinheiro com alguma coisa, certo? E segue ainda, como ele lavava dinheiro com a construção dos edifícios, aqui se retoma e diz assim: lo de los edificios no deja maguita, viste? Então, este lo de los edifícios, este lo, ele é um complemento que está no lugar da venda das coisas, da venda dos edifícios, né? Ou da compra e da venda dos edifícios, da construção dos edifícios, da compra, da venda, enfim, esse lo se refere a toda a função que ele fazia com os edifícios para lavar grana. Então, lo de los edificios no deja maguita, viste? Traduzimos por o dos edifícios não dá mais grana, viste? O dos edifícios não dá mais grana, né? Essa coisa que ele fazia com os edifícios não dá mais grana, certo? Então, uma vez mais, Gita, eu já recordei para vocês, destaquei no episódio de estudos 2, que é importante ver uma palavra várias vezes, contextualizada em diferentes situações, e isso favorece muitíssimo ao aprendizado, a incorporação dessa palavra no nosso repertório. Tá? Então, por isso que eu retomo as palavras e valorizo tanto e exponho cada vez que aparece novamente a descrição. Tenho certeza que não vamos se esquecer de que, por exemplo, Gita é dinheiro, é grana, né? E outras mais. Então, Gita é dinheiro, em espanhol é dinheiro, e em português, gaita, grana, dinheiro. E no dejar maguita é que não dá mais grana. No dejar maguita não dá mais grana, certo? Por isso, então, que ele, possivelmente por esse motivo, que o polvo se envolve, então, com a venda da falopa. E ainda na mesma cena, um dos personagens fala como uma reflexão. Tienen que pensar antes de bardearla. Tienen que pensar antes de bardearla. E aqui aparece uma palavra que é muito usada no espanhol, pelo menos na Argentina, que é bardear. Bardear é uma palavra que pode ser usada em vários contextos. E é uma coisa sempre que sugere bagunça, sacanagem,
provocar algo negativo, bagunçar. Então aqui, esse bardear-la se refere que eles antes, eles têm que pensar, né? Tem que pensar antes de fazer, de provocar algo negativo, de bagunçar, de gerar um tumulto, um conflito interno dentro do clube, entre as diferentes facções, né, dos Barras Bravas, enfim, a todo esse universo. Antes de fazer qualquer coisa, antes de bardear, de gerar o tumulto, devem pensar. Então, tem que pensar antes de provocá-la, né? Antes de provocar essa desordem, por exemplo, esse tumulto, essa briga, esse conflito. Então aqui depois seguem algumas explicações, algumas outras formas de dizer bardear. Então bardear é causar conflitos, provocar conflitos, fazer bagunça. E segue ainda na mesma cena, e a frase são duas frases: decime lo que sabes, Bermúdez. Decime lo que sabes, Bermúdez. No estoy al pedo, amigo. Tudo isso é a mesma pessoa que fala, é esse mais jovem, né? Então ele quer saber o que o Bermúdez, que é esse senhor, sabe, e ele diz que ele não está de bobeira, não, ele não está parado, ele não está para brincadeira. Então a tradução que fizemos é de decime lo que sabes, Bermúdez, no estoy al pedo, amigo, me diz o que sabes, Bermúdez, ou me conta o que tu sabes, Bermúdez. Não estou de bobeira, amigo. Não estou de bobeira. Então, estar ou não estar al pedo, vamos ver primeiro, não estar al pedo, porque é o que ele diz, né? Não estou al pedo, quer dizer que ele não está de bobeira, ele não está à toa, ele não está desocupado. Ao contrário, ele está atento, ele está envolvido, está trabalhando. Certo? Então, repetindo uma vez mais. No estar al pedo é não estar à toa, não estar de bobeira. É ao contrário de estar al pedo. Al pedo, estar al pedo é estar sem fazer nada. Sem fazer nada, entre aspas. Eu posso estar al pedo, por exemplo, jogando videogame, olhando o celular. Sim? Estar al pedo é estar de pernas para cima, sem nenhuma ocupação, sem nenhum trabalho sério. Muito bem? Passamos para a cena 14, para as cenas 14. Essas cenas vão passar en el hospital, muito parecido com o português, vão passar no hospital. Então, esse senhor, eu esqueci de destacar nas primeiras cenas que ele estava hospitalizado porque ele levou uma facada. Ele levou uma facada durante uma partida de futebol. Ele o Lomito. O Lomito é um sócio do clube, muito antigo, um torcedor. Ele é um ninja fanático e ele é como um líder de uma das facções, a mais forte, que aparece no filme, a que se destaca. Ele é o líder de uma das facções dos Barra Bravas, que podem ser comparados aos hooligans, né? O termo, como nós vimos no episódio 1, Barra Brava, se generalizou como as torcidas violentas, pelo menos dentro da Argentina. Muito bem? Então, o Lomito, ele está saindo do hospital, já se recuperou, está acompanhado da sua esposa e da sua filha, além do seu guarda-costas, que é este personagem aqui, que já falou anteriormente que ele estava encarregado de cuidar Lomito, nós vimos na parte 2. Então, o Lomito vai dizer, siempre hay algún pelotudo que quiere ganarse un lugar en el paravalanchas.
Temos várias coisas para explorar aqui. Começamos pela tradução de siempre hay algún pelotudo que quiere ganarse un lugar en el paravalanchas. Então, eu traduzi da seguinte maneira: sempre há um idiota querendo ganhar um lugar na geral. Essa geral é a popular do futebol, onde se situa a torcida, a hinchada, los barra-bravas. Tá bem? Então, seguindo a ordem, né? Siempre hay, me parece que está claro que é sempre há. Algún, me parece que também está claro que é algum. E pelotudo, aqui nós já vimos também anteriormente, que pelotudo é uma forma, na maioria das vezes é agressiva, né? Se boludo se usa de forma carinhosa entre amigos, boludo, como andás, mas também se usa às vezes de uma forma mais grosseira. Pelotudo, na maioria das vezes, na maioria dos usos, é mais agressivo, certo? Então aqui, por isso que eu coloquei a tradução como idiota. Ele quer dizer que sempre há um idiota que quer ganhar um lugar, ou querendo ganhar um lugar en el paravalancha, certo? Que eu traduzi por geral, que é a popular, onde fica a torcida, certo? Então, pelotudo, retomando, é estúpido, imbecil, idiota em português, e paravalancha é uma palavra composta do espanhol. Aqui eu detalhei, expliquei bem, que são aqueles canos que ficam nas arquibancadas, que vão servir, como está em português, de barreiras anti-esmagamento. Então, para a avalancha, ele evita a avalancha de uma massa de pessoas que começam a festejar, começam a gritar, começam a brigar, evita que essas pessoas venham caindo em forma de avalanche. Tá? Então, em espanhol, se diz paravalancha ou paravalanchas, e em português são as barreiras anti-esmagamento, certo? Então, seria por aí que podemos compreender, né? E traduzir esse paravalancha que ele coloca como um lugar, que na verdade são esses canos, né? Esse serviço de proteção, nós traduzimos por geral, tá? As tribunas generales em espanhol, né? Também se chama la popular ou la popu, está explicado com detalhes aqui na sequência. Tá? Esse lugar, paravalanchas, é o lugar onde se aloja, onde ficam os barra-bravas. E esse lugar, ele é um lugar reservado para essa torcida. Não é qualquer um que vai. Então, vai quem está, ou quem pertence já à la hinchada barra-brava, ou quem é apadrinhado. Né? Então, por isso que alguém quer ganhar um lugar, ganhar para si. É um idiota que não tem nada a ver, quer ganhar um lugar lá. Né? Então, como está bem colocado aqui na nossa frase final, neste lugar, ou melhor, hay que ganarse esse lugar. Não é chegar lá e entrar no meio dos barras bravas. Até porque deve ser um perigo. E ainda, né, dando continuidade, estão indo, e a jovem, né, ela vai falar, sí, pá, eu me reassustei. E novamente, o re, virem que interessante, e agora junto com a palavra si, de sim, pá, uma forma carinhosa, abreviada de chamar o papai, ela disse, eu me reassustei. Já sabem que ela se assustou muito, porque esse re é uma partícula, um elemento que serve, um prefixo que serve como intensificador de qualquer ação. Vamos ver o que colocamos na tradução de si, pá, eu me reassustei. Eu coloquei si, pai. Sim, pai. Eu me assustei muito.
vamos ver que não temos uma forma exata para traduzir o pá. Então eu coloquei pá, que é uma forma abreviada e carinhosa da palavra papá em espanhol. Então, papá, se diz papá, e a forma carinhosa abreviada é pá. Papai, talvez em português. E novamente o re, que ela se reassustou, ela se assustou muito. Não? Ela não só se assustou, ela mais do que se assustou, ela se assustou muito. Em espanhol, muchísimo. Se assustou muchísimo. E a menina fala também para o pai dela o seguinte: no te hagas mala sangre, pá. Porque ele deve ter reclamado, olhem a cara dele, de dor, mas não só dor física, mas também falando dos que querem ganhar um lugar no Paravalancha. E ela diz, no te hagas mala sangre, pá. E essa expressão é muito interessante, hacerse mala sangre, que é, na nossa tradução, no nosso entendimento, não esquenta, pá. Novamente o pá, não esquenta, pá. Não, hacerse la mala sangre seria como ferver o sangue, esquentar a cabeça. É preocupar-se excessivamente por algo, e aí existe uma explicação que quando a pessoa se preocupa muito por alguma coisa, né, isso faz mal para ela, isso entra como uma questão hormonal, não sei se está correto, mas hormonal, que como que inunda o seu sangue. Né? Então, ela fica mal, ela se estressa e aquilo é transmitido através da corrente sanguínea dela e aquilo vai causar malefícios físicos. Né? A irritação se torna questões também de saúde física, não só mental como física. Estamos chegando no final, então agora eles já estão na porta do elevador, né? Em espanhol ascensor, e o lomito fala, a mí me chupa un huevo el pulpo y su gente, a mí me chupa un huevo el pulpo y su gente. Novamente o polvo, que é um rival dele, né? Talvez de uma outra facção dentro do clube, né? Ou perto do clube. Então, nós fizemos a seguinte tradução, a mí me chupa un huevo, que é uma expressão muito usada, me chupa un huevo, vamos ver a tradução não estou nem aí para o polvo e a gente dele. Né? Não estou nem aí para o polvo e a gente dele. Ou, e sua gente. Então, me chupa un huevo, colocamos também algumas traduções, que não estou nem aí, estou um pouco me lixando, e uma um pouco mais grosseira, mal educada, estou cagando e andando. Quer dizer que ele não está nem aí. Então, me chupa un huevo poderia ser não tão como gíria, né? Como expressão idiomática, melhor dizendo, me chupa un huevo, que seria que não estou nem aí, para mim dá no mesmo. Então, tentando colocar me chupa un huevo, que é uma expressão idiomática, uma expressão coloquial, como traduções para ela, correspondências, melhor dizendo, não estou nem aí, estou um pouco me lixando, estou cagando e andando, seria o ideal. Certo? Então, ele não se importa com o pulpo, né? O polvo, né? Com o polvo e a gente dele. Ele vai seguir fazendo o que ele tem que fazer. E por fim, chegamos na última cena, que é uma cena que passa em la barberia, na barbearia, e alguém foi fazer a barba, ou cortar o cabelo, né? Possivelmente, e a frase é, Patricio, me retocas um pouco la barba? Aqui aproveitamos a palavra retocar la barba, pensamos que pode ser considerado uma colocação, porque retocar la barba, e seria retocar la barba, em português, aparar a barba.
Então, seria: Patrício, me aparas um pouco a barba? E ele vai responder uma frase, né, uma colocação muito comum no espanhol, que é sí, como no. Então, isso é de praxe, uma maneira muito educada, muito usada pelos argentinos, que é tu dizer, se alguém te pedir alguma coisa, tu dizer sí, como no, ou sí, como no. Seria isso. Então, sí, como no, é o sim, ou claro que sim. É mais do que sim, é claro que sim. Então, sí, como no, se pode traduzir para o português como claro que sim. Uma maneira muito, muito educada, muito carinhosa, muito comprometida, né? Não é bem essa palavra, mas eu acho que dá para entender perfeitamente. Tá bem? Então, encerramos a nossa tríade com o Puerta Siete. Foram três aulas. Exploramos quase 80 expressões e colocações do universo do futebol. Acho que foi um trabalho brilhante e espero vocês nos próximos episódios com outras séries e outros filmes para aprender espanhol. Muito obrigada!